Olá pessoal, na unidade 3 sobre os conteúdos, né, do ensino de história, devo assim esclarecer para vocês que no início do século XX, o ensino de história ele teve um foco voltado para a política, para as histórias das instituições, para as disputas, guerras, revoluções, né? Todas essas revoltas aí. A história muda todo o tempo, né? Mas os conteúdos dessa disciplina, eles foram produzidos através dessas disputas da humanidade, né? Disputas por poder, disputas por terras, enfim, cargos e todas essas revoltas, guerras, todas essas coisas pelo qual nós já falamos. Mas, segundo os pesquisadores, após a teoria marxista ter alcançado os nossos educadores, passou-se a pensar no estudo da história como no estudo da história da formação do cidadão, da sociedade, de uma forma crítica. Não que não se fale, né, nas guerras, nas descobertas, em tudo que se falava anteriormente, fala-se, mas o foco maior hoje é na conquista da formação desse cidadão, né? Então, assim, o livro didático ele mudou as suas estruturas, né, relacionando temas da nossa atualidade, como mulheres, crianças, religiosidades, né, culturas. E isso tudo fez com que o conhecimento histórico, né, tendo como fontes a temporalidade, documentos, passaram então a ser produzidos de uma forma mais acessível aos tempos atuais. Fala-se do passado, fala-se sim, de toda essa movimentação, de todas essas conquistas da humanidade, mas fala-se também sobre hoje, sobre a nossa vivência de hoje e das necessidades que a humanidade tem hoje. Com o golpe militar em 1964, a coisa ficou muito difícil, né, no nosso país, e as disciplinas de História e Geografia, Sociologia, Filosofia, todas elas foram eliminadas do currículo das escolas porque criou-se uma disciplina chamada Estudos Sociais. Mas as questões do civismo, da pátria, as bandeiras, os hinos, né, tudo isso voltaram com força total na disciplina de Educação Moral e Cívica e Organização Social Política Brasileira. Enfim, retornamos, né, à história e à geografia, à sociologia e à filosofia, porque aprender história não é o mesmo que estudar educação moral e cívica. Então chegou-se a essa conclusão e nos parâmetros curriculares nacionais nos orientam, né, para a educação básica os conteúdos propostos, né, de tempo, de espaço, respeitando a vivência dos alunos, né, respeitando aquilo que se considera importante, né, mas também mostrando sobre os sobreviventes do passado, sobre costumes, as modalidades, as organizações sociais de ontem e de hoje. Então, o importante é que a gente possa ver no livro didático, né, nós possamos ver o que é que realmente interessa. Então, essa escolha do livro didático, ela tem que ser muito criteriosa. Os professores, nós professores, temos que escolher com muito critério, né? Todas as pessoas que vão educar uma criança, todas as pessoas que pretendem ensinar algo a alguém, né, que mesmo que não sejam professores, né, eles precisam ter esse critério de ver se o que está no livro é realmente um conteúdo
como é que eu vou dizer, um conteúdo completo, se está atualizado, se a linguagem é simples, tudo isso, para que o livro seja bem aproveitado. Tá? A organização curricular e suas implicações, elas falam de uma interdisciplinaridade entre a história e a geografia, onde uma, né, fala do tempo e a outra fala do espaço, mas que são intimamente ligados em todos os fatos que são apresentados à sociedade. Então, história e geografia devem ser trabalhadas com interdisciplinaridade. Esse cidadão, ele deve ter, hoje, na sua formação, uma autonomia, uma reflexão crítica para entender se o que se passou, ele poder perceber, está certo, está errado. Será que hoje nós faríamos dessa forma? Será que hoje a nossa luta seria igual à luta dos nossos antepassados? Então, tudo isso tem a ver com a inclusão social, isso tudo tem a ver com as responsabilidades, o respeito à diversidade, o livre-arbítrio. E hoje isso consta como a formação do cidadão e faz parte da história, né, desse cidadão de hoje, a construção do seu conhecimento, a formação do caráter, né, dessas pessoas na escola hoje, ou mesmo em qualquer instituição que esteja ensinando algo e que esteja trazendo para a sociedade informação e comunicação. A responsabilidade sobre o currículo, ela é uma renovação de conteúdos, né, com novas problematizações históricas, novos olhares, e podem ser postos em práticas, dando voz, tá, a novos olhares e dando voz, como eu já disse antes, aos sujeitos que foram silenciados no passado e que hoje nós estamos aqui, né, para falar de reflexão crítica, para falar de comunicação, para falar de formação, e essa pessoa ter seus direitos, né, e também os seus deveres. Então, toda a questão da Revolução, da ditadura de 64, ela passou, e com isso nós começamos a pensar em democracia. As nossas aulas hoje são diferentes, são aulas mais questionadoras, né? O nosso material é diferente, e eu continuo falando para vocês que os PCNs, eles orientam bastante, né? E eu gostaria de ler até uma frasezinha aqui, justamente que vem do estudo aqui do PCN, aonde diz assim, também está no PCN também essa colocação. Segundo Bittencourt, 2009, página 44. Não importa o termo utilizado para definir os conteúdos da disciplina de História nas classes dos anos iniciais. Mais importante é fazer com que os alunos se percebam sujeito dessa história e que a mesma é feita para todos nós. Então, isso é que é importante, é que o aluno saiba que tudo que se passou e o que está se passando pertence a ele também. É a história dele também, né? Essa história compõe a sua vida, compõe as suas colocações, compõe o seu passado e o presente que está acontecendo e como ele está sendo construído, né, para o futuro, ok? Então, é importante que a história tenha sido indicada, necessária, que possa possibilitar a compreensão, a identificação do que é presente e dos vários espaços de convivência, tá? Então, vamos lá. Precisamos, então,
poder ajudar na formação desse cidadão, colocando a diferença entre as pessoas, devem ser respeitadas, a tolerância, né? Assim, que a crueldade, né? O Brasil teve um momento da escravidão, que a história conta, né? Teve um momento de invasão, né? Na vida dos indígenas com a colonização do Brasil, né? Houve muito massacre, houve muita maldade física e moral, né? Com relação aos índios, com relação aos negros, e tudo isso deve ser colocado sim. E que nós tenhamos então a sensibilidade de mostrar aos nossos alunos que hoje nós temos uma outra vivência, que hoje nós temos um outro espaço, temos uma outra construção para o nosso futuro, e que jamais, né, a gente possa ter que conviver novamente com atrocidades humanas, né, conforme aconteceu no nosso passado. Então, pessoal, é isso. Os conteúdos, eles estão bem determinados, eles estão voltados a essa prática do bem aí, na formação do cidadão, como eu já coloquei para vocês, e não escondendo nada do que já foi do passado, fazendo com que o aluno faça parte dessa história, ele saiba que ele é parte dessa história e que vai continuar sendo, e muito mais além ainda, ele vai construir o futuro, né, dessa história. Então a gente se vê na próxima videoaula. Eu espero que tenha sido claro o capítulo 3 para vocês, ok? Então até!